ponto é que, do fim do Império até essa ascensão da esquerda, era praticamente o conservadorismo e o liberalismo. E os Oliveiras Viana da vida que não gostavam também de dar o devido crédito, né, a esses acontecimentos da nossa história. E eu penso o seguinte, depois vem, como você disse, a República. A República começa como um golpe de Estado autoritário, positivista, militar. E nós temos os dois primeiros presidentes, que é um desastre total, que é Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Finalmente, em 1894, temos aí vamos dizer assim, a velha República Civil, começa com Prudente de Moraes. E aí nós temos três grandes presidentes liberais, Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, né? E Rodrigues Alves tem um episódio muito importante que os cafeicultores pedem a intervenção do Estado no mercado de café, que é a Convenção de Taubaté, e Rodrigues Alves se recusa, né? Então, é a primeira vez que o setor privado pede o intervencionismo do Estado para regular o mercado de café, e aí já começa esse lado empresarial buscando sempre o Estado para defender os seus interesses. E aí, de novo, por que nós não conseguimos avançar com essas reformas liberais, né? Então, a primeira chance que nós perdemos, eu vejo, é nessa janela da República Velha. E que isso vai culminar, como você bem colocou, no varguismo. A janela da República Velha e talvez também no final do Império, quando o Visconde de Ouro Preto estava como o que seria o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, do gabinete, ele tentou empreender algumas reformas institucionais, políticas, que levariam a uma maior descentralização. O verdadeiro federalismo era uma bandeira, né? Isso, e o golpe republicano interrompeu esse processo. Também interrompeu o processo de integração dos libertos à sociedade, de integração dos libertos no sentido da propriedade privada, do trabalho, ajudou a criar um bolsão de miseráveis, isso. Então, ali também a gente perdeu uma janela. Depois, sim, na República também a gente perde uma janela, embora os elementos humanos que fizeram o que fizeram não colaborassem muito, mas a Revolução de 30 poderia também ter sido levada para uma direção melhor, né, do que ela foi. Depois perde-se outra janela, eu diria, apesar de ter sido um golpe de 64, a derrubada de João Goulart, a gente tinha ali uma chance de um discurso mais liberal também chegar ao poder com a UDN, era a chance da UDN de fato chegar ao poder, porque quando ela chega ao poder antes, ela chega com Jânio Quadros, que não era udenista de maneira nenhuma. Ali também a gente perde uma janela em 89, quando Collor chega lá e trai o próprio discurso, né? Então, apesar de fazer abertura econômica e tal, a gente deve muita coisa ao trabalho que ele fez no governo dele, apesar de tudo. Apesar do confisco de poupança, a gente deve muita coisa a ele. E aí nós perdemos, para mim, a maior das todas as oportunidades, que foi justamente essa aqui de 1980, porque aí não é uma oportunidade do Brasil, é o mundo inteiro adere ao cardápio das reformas liberais. Infelizmente, né? Como dizia o Roberto Campos, nós fizemos a Constituição antes da queda do Muro de Berlim. É verdade. O ponto, né, Lucas, é que passaram-se 8 anos antes da Constituição de 1988 ser promulgada, dos efeitos benéficos do que foi a Revolução Liberal, né? Porque a gente está falando que Thatcher assume o poder em 79, o Reagan em 80, né, eleito em 80. Então nós temos 8 anos mostrando o que é isso. Isso parece que passa assim, o Brasil vive numa bolha, né? Não percebe o que está acontecendo no mundo. Vem a Constituição de 88, né? Que aliás tinha artigo constitucional para regulamentar a taxa de juros em 12% quando a inflação... Um país fechado, fechado, hiperinflacionário, com aqueles governos plano cruzado e companhia se sucedendo. O impacto dessa transformação global não chegava aqui da mesma maneira que chegava em outros países. E essa foi a grande oportunidade que nós perdemos, né? Aí que nós devíamos ter feito abertura econômica, incentivado esse nosso empreendedorismo a lutar com o mercado sem a ajuda do governo, cortar subsídio, desregulamentar a economia, tudo aquilo que privatização, tudo que nós acabamos só fazendo muito tempo depois, em 1994, com o Plano Real e no governo Fernando Henrique, né? Então nós perdemos essa janela. Agora, por que isso? Por que eu estou dizendo, até agora a gente falou de oportunidades que teve doméstica, no mercado doméstico, as chances que nós perdemos. Mas aqui não, era o Brasil em dessintonia com o mundo.
Como é que você faz uma leitura específica desse momento histórico onde nós chegamos na encruzilhada da história e pegamos o caminho errado? Não, mas eu acho que é mais ou menos como eu já disse, é a questão da prevalência das forças que vigiam e que controlavam a narrativa e, de muitas maneiras, ainda têm a condução de esferas relevantes de expressão do imaginário. Elas carregam a coisa nessa direção. O legado desastroso da reta final dos governos militares também conta para isso. Então, os interesses e os formadores do imaginário prevaleceram, essa direção entre eles prevaleceu, infelizmente. É claro, esse trabalho de formação de um núcleo de pensamento liberal a ser divulgado com mais vigor, com um alastramento mais efetivo, esse trabalho já começou a ser feito ali no começo dos anos 80 pelo próprio Instituto Liberal, o Donald Sturt Jr., que fundou o Instituto com essa intenção de fazer essa difusão cultural, mas era uma divulgação muito restrita, divulgavam-se livros, né, tentava-se atingir determinadas lideranças, era um começo de uma resistência, cujos efeitos mais sólidos eu acho que a gente vive hoje, nessa década de 2010, em que a gente viu uma erupção de vozes defendendo o liberalismo em reação ao esgotamento do ciclo, do primeiro, infelizmente, a gente hoje tem que dizer isso, né? Do primeiro ciclo lulopetista, e hoje nós estamos em mais um, né? Naquele momento a gente viu uma erupção de ideias liberais que só foi possível porque um trabalho de germinação foi começado pelo Instituto Liberal. Antes disso, os liberais brasileiros se perderam na falta de contato com a teoria liberal exterior. Isso não foi uma coisa que começou nesse período dos anos 80, esse isolamento do Brasil com o exterior. Na época ali da própria UDN, havia uma limitação no acesso que os políticos e os intelectuais da UDN tinham ao pensamento liberal como ele era desenvolvido no exterior. Escola de Chicago, escola austríaca, esse tipo de teoria não chegava com a mesma força na UDN. Você tinha uma ou duas figuras, professor Eugênio Goudin, falando sobre esses autores, entrando nesses fundamentos. O resto, isso não chegava. O próprio Lacerda, a influência dele, para a gente não dizer que era um isolamento total, a influência dele era a experiência alemã. A experiência alemã da democracia cristã alemã, do ordoliberalismo. Mas defendia o monopólio do petróleo, né? Então, assim, não chegou, havia uma redoma. Havia uma redoma, embora o Lacerda tenha mudado de opinião sobre isso várias vezes, né? Sobre o petróleo. Às vezes indo contra o UDN, às vezes indo a favor, às vezes até discutindo com Vargas, enfim. Então isso aí oscilou bastante. Mas essa relação com a teoria liberal estrangeira, ela sempre foi deficitária, e isso começou a mudar com o trabalho do IEL, e hoje a gente sente os efeitos disso, né? Infelizmente são coisas que levam tempo. É o caso que eu estava falando no começo do Anthony Fischer. O Anthony Fischer seguiu o conselho do Hayek de fundar um instituto para divulgar as ideias liberais, fundou o Institute of Economic Affairs em 1955, e Margaret Thatcher fez parte dos bancos do Institute of Economic Affairs. Ela estudou o liberalismo lá, aprendeu a obra do Hayek lá e implementou essa agenda no seu governo.